Meus queridos, eu quero cumprimentá-los na santa e gloriosa paz do Senhor e está fazendo o convite de sempre para que nós estejamos juntos nesse momento tão maravilhoso da reflexão diária da Escola Bíblica Dominical, denominado assim pelo nosso Deus de Momento EBD, onde todos os dias, como de praxe, nós fazemos a reflexão da leitura diária da lição que nos antecede. E no domingo nós estaremos estudando a lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, que terá como tema O Senhor Jesus cura hoje. Uma frase afirmativa. E nós, pentecostais, nós sabemos que isso é uma grande verdade, porque nós podemos assim participar dessa verdade, da nossa convivência com o nosso Jesus Cristo, com o nosso Deus e com o Espírito Santo. Quantos testemunhos nós temos de pessoas curadas, pessoas com doenças terminais, pessoas já desenganadas pelos médicos e às vezes por uma simples oração de um simples e humilde servo do Senhor, Deus faz maravilhas. Deus tem curado, Deus tem levantado pessoas do leito de morte. E tudo isso graças ao poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra de Deus já tem nos advertido, dizendo que tudo quanto nós pedimos ao Pai no nome do Senhor Jesus, nos será concedido. Imagina se você pedir a Deus para curar uma pessoa. Imagine se você pedir a Deus em nome de Jesus para que uma pessoa seja curada de um mal. Certamente isso agradará muito a Deus e Deus irá te usar como instrumento do céu aqui na terra. E a reflexão diária deste dia encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10 e o versículo de número 8, e nos traz o seguinte tema: o Senhor Jesus nos deu poder para curar enfermos. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu poder aos homens para que faça esta obra tão maravilhosa de cura divina aqui na terra. E a passagem bíblica nos diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu quero fazer ainda uma leitura na Epístola aos Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 8, que diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Meus queridos e amados, Jesus Cristo deu dons aos homens. Jesus Cristo capacitou a sua igreja para que fizéssemos a obra dos céus aqui na terra. E o Senhor comissionando os 12 apóstolos, eu quero ainda pegar o capítulo de número 7, que antecede a leitura que nós fizemos, que ele diz o seguinte: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Meus amados, Jesus Cristo capacita a sua igreja para que nós venhamos anunciar o reino dos céus. E esse reino, ele não é um reino estático. Esse reino não é um reino feito por um movimento filosófico ou intelectualista. O reino dos céus é um reino vivo, um reino de movimento. E nós que anunciamos esse reino, o Senhor diz: indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Mas para que isso tenha credibilidade pela sua igreja, o Senhor deu dons aos homens para que isso acontecesse. E na leitura que nós fizemos da reflexão diária, ele diz que
ao pregar o Evangelho, anunciando que o reino de Deus é chegado, irão acontecer, feito pelas mãos dos homens comissionados até os dias de hoje. Ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Meus queridos, se você conhece alguém, algum tipo de instituição religiosa que cobra pelos milagres de Deus, é engano do diabo, porque a obra de Deus, ela não exige pagamento para que o Senhor possa realizar a obra naqueles a quem o Espírito de Deus está alcançando, está agraciando. Dai de graça o que de graça recebei. Jesus Cristo, ao ser assunto aos céus, ele deu dons aos homens para que eles fizessem prodígios e maravilhas, e pregando o Evangelho, certamente anunciando a vinda, a chegada do reino de Deus através de prodígios e maravilhas. Esse é o verdadeiro culto pentecostal, um culto vivo, cheio de, poderíamos dizer, a palavra não é bem essa, mas emoção viva do Espírito Santo e uma intimidade maior com o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, aonde virão através, como instrumento daqueles que são enviados, as curas, as libertações, expulsando os demônios, e as enfermidades cairão por terra. E isso sim é o anúncio para o mundo que o reino de Deus já está na terra e que Jesus Cristo, nos nossos dias, está prestes a retornar. Estamos, a igreja do Senhor, esperando a parousia do Senhor. Jesus, ele dá a mensagem. Primeiro ele envia para que os discípulos preguem a palavra. O que a missão dos discípulos era proclamar a vinda do reino e preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos não criaram a mensagem, apenas a entregaram. Não levaram aos homens sua opinião, mas o evangelho do reino. Essa mensagem deveria ser pregada aos ouvidos e aos olhos. Você escuta a mensagem e aos olhos você vê o poder do Espírito Santo agindo sobre a vida dos necessitados. Eles deveriam pregar a proximidade do reino, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e libertar os endemoniados. A cura e a libertação fazem parte desse evangelho. O Messias veio para libertar os cativos. Ele se manifestou para libertar os oprimidos do diabo e desfazer as obras do diabo. Esse é o verdadeiro evangelho. Primeiro a pregação e, em segundo lugar, as obras de misericórdia. Primeiro a palavra, primeiro os discípulos, primeiro nós que somos enviados, ministramos a palavra, o evangelho verdadeiro, e em seguida o exercício das obras de misericórdia, que são as curas, que são as libertações, que são as maravilhas do Espírito Santo, através da igreja do Senhor aqui na terra, através dos dons que Deus, o Jesus Cristo, ministrou através do seu Espírito sobre a vida dos teus servos. Ajudar com palavras e com ação. Esses são os dois lados do envio dos discípulos. O envio autêntico sempre tem duas vertentes. A mão direita traz a palavra e a mão esquerda o amor. A mão direita traz o pão da vida, a mão esquerda o pão de cada dia. Jesus dá a provisão. Os discípulos não deveriam levar excesso de bagagem, mas apenas o suficiente para a jornada. Os verdadeiros discípulos do Senhor, nos últimos dias, não precisam de provisão, não precisam de muito, não precisam de luxo, não precisam de bem-estar, mas precisam apenas serem cheios do Espírito Santo de Deus e assim esbanjar os dons do Espírito Santo, anunciando que o reino de Deus, ele é chegado. Meus queridos, Jesus não promete luxo à sua igreja, mas o suficiente para que nós vivamos nos últimos dias. Promete à igreja não conforto, mas o alimento necessário.
nós temos como base o Pai Nosso. A obra é urgente e o foco não está no conforto dos enviados, mas na necessidade das pessoas que precisam ser alcançadas. Meus queridos e meus amados, está na hora de nós que fomos enviados, deixarmos de olhar para o bem-estar, para o nosso próprio conforto, mas olharmos para a necessidade daqueles ao qual esperam um de nós chegar com a palavra viva e verdadeira, a pregação do Evangelho, a palavra que liberta o homem, a palavra que transforma o mais vil pecador no homem santo diante do Senhor. É por isso que nós tiramos, meus queridos e meus amados, nós tiramos um pouquinho do nosso tempo e fazemos essas lives, mostramos a necessidade da palavra. Certamente, talvez muitos irão até se irritar e dizer: de novo esse irmão pregando essa palavra, de novo esse irmão manifestando esse momento EBD, de novo esse irmão com essa reflexão diária. Meus amados, existe alguém esperando ouvir essa palavra. Talvez você ache que não precisa, talvez você esteja enfarteado da palavra, talvez a palavra sirva nos seus ouvidos, como diz o apóstolo Paulo, como comichão. Você não aceita mais ouvir a palavra que liberta o homem, que liberta e transforma o mais vil pecador. Mas certamente esta palavra será enviada para alguém que precisa. Existe alguém neste momento que está esperando uma palavra de conforto, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. Deixa eu te dizer, meu amado e minha querida irmã, amada igreja, você que nos escuta, os dons foram derramados sobre a igreja, os dons foram dados aos homens para que nós levemos a pregação do verdadeiro Evangelho. Dai de graça o que de graça recebei. Não se cobra, porque os méritos não são dos homens, os méritos são de Jesus Cristo. A obra é do Senhor. Deus deu a palavra, e através da palavra, através da pregação, veio o exercício das obras de misericórdia, que são as curas, a libertação, a transformação na vida do homem, do vil pecador, transformando o seu caráter, suas atitudes em uma nova criatura. O apóstolo Paulo, ele foi muito enfático em dizer: eu já estou transformado pela pregação do Evangelho, sou nova criatura, não vivo mais eu, mas agora quem vive em mim é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem deu a sua própria vida pela minha vida. Quando todos nos rejeitaram, Jesus Cristo chegou e nos acolheu e nos deu vida mais uma vez. Meus queridos, receba esta palavra deste dia e seja abençoado, agraciado. Anuncie o Evangelho, diga que o reino de Deus chegou e que Jesus Cristo está retornando novamente à terra. E através dos dons que você tem, que o Espírito Santo lhe concedeu, pregue e exercite as obras de misericórdia, curando os enfermos, libertando pela palavra, libertando os endemoniados, curando aqueles que não têm mais jeito, trazendo a palavra de vida àqueles que já estão rejeitados pela sociedade e pelo mundo. Que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta hora. E amanhã, se esse Deus assim o quiser, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD. Sejam muito abençoados em nome de Jesus.